Pai amado, Pai querido, estamos aqui em Tua presença nesse dia, nesta quarta-feira, dentro do projeto Casa Firme. Queremos Te agradecer por esse dia, agradecer pela manhã que tivemos e desde já agradecemos por essa tarde e agradecemos pela noite. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor não é homem para que minta. Quando o Senhor libera uma promessa, o Senhor cumpre. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Louvado seja o Teu santo nome. Exaltado seja o Teu santo nome. Senhor, eu entrego esta reunião em Tuas mãos, que eu diminua e que o Senhor cresça. O Senhor sabe exatamente o que cada um precisa. O Senhor sabe o que cada um veio buscar. E o Senhor sabe a resposta que todos nós viemos aqui hoje, nessa tarde. Precisamos entender o que não estamos entendendo, precisamos ver aquilo que não estamos vendo. Que essa palavra seja como uma luz, que venha iluminar, meu Deus, os pontos escuros da nossa vida, que venha clarear, que possamos entender e romper em crescimento e avanço. Eu apresento, meu Deus, as nossas crianças ao Senhor. Visita as nossas crianças. Aquelas que estão na escola, as que estão a caminho da escola agora, guarda, Senhor, passa com Teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés. Guarda, meu Deus, as nossas crianças do laço do passarinheiro, guarda de estarem no lugar, na hora, no momento errado, com as pessoas erradas. Livra, Senhor, proteja, meu Deus, acampa os Teus anjos ao redor das nossas crianças, e que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada uma. E que cada criança, meu Deus, seja como a luz e o sal da terra. Que eles venham chegar na escola para iluminar, trazer luz, levar a Cristo para outras crianças, para os professores, para a honra e a glória do Teu santo nome. Eu abençoo este culto, eu abençoo esta palavra. Estamos aqui, Senhor, e queremos aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode se sentar, por gentileza. Mais uma oportunidade, mais um culto para aprendermos e entendermos, né? Como eu acabei de orar, a palavra ela chega na nossa vida para colocar luz em áreas que estão escuras, né? Porque precisamos ver o que não estamos vendo e precisamos entender o que não estamos entendendo. E só a palavra tem esse poder de nos ajudar. Estamos falando muito sobre renovação mental, sobre a forma de pensar. E como eu falei semana passada, foi muito importante o testemunho que eu trouxe, né? O testemunho que eu contei da minha própria vida, da minha própria história, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, porque tudo é para a honra e a glória dele, ajudou muitas pessoas a entenderem mais sobre a própria vida, a entenderem o padrão, por que estavam tendo determinados comportamentos, respostas. E sempre temos que exercitar e buscar saber o porquê eu tenho esse comportamento, o porquê eu estou agindo dessa maneira. Porque as guerras que eu não luto, os meus filhos terão que lutar. As guerras que eu não venço, eles terão que vencer. E se hoje estamos aqui, você que é pai, você que é mãe, ou até mesmo você que não é pai, não é mãe, mas pretende ser no futuro, eu creio que você está neste culto para aprender, né? Para que quando chegar este momento de você ser mãe ou ser pai, se tornar mãe e pai, você já vai estar preparado. Precisamos vencer, e é vencer no dia a dia. Vencer, aprender, entender e praticar. Eu preciso aprender a pensar como Cristo. Tudo começa na nossa mente. Essa é uma palavra que você vai ouvir muito dentro do Ministério Mudança de Vida, nos altares, porque tudo começa na mente. A maneira que você pensa é a maneira que você reage aqui fora. E fomos feitos, e tudo é um modelo mental. Hoje eu trouxe a palavra de segunda-feira, que fala sobre esse modelo mental. O nosso desafio é pensar como desejamos estar na vida. Em Gênesis 31, 12, diz assim: olhe e veja. A maneira como
como comunicamos, pensamos, sentimos, produzem crenças que geram uma atitude final. Passamos um bom tempo da nossa vida repetindo o mesmo modelo mental de quem? Dos nossos pais ou de pessoas com as quais convivemos. Ou seja, fomos feitos tudo em série. Então, antes de conhecer a Cristo, eu vou pensar, eu vou agir, eu vou repetir aquilo que eu fui, naquele ambiente que eu fui formado. Então, sabendo disso, eu preciso agora entender, será que quando eu passei a andar com Cristo, eu renovei, a minha mente foi renovada, a minha forma de pensar foi renovada, ou ainda penso como os meus pais? Ou ainda eu ajo como os meus pais agiriam? Temos que levar muito a sério isso. Precisamos entender o que acontece com cada um. Você precisa entender o que acontece com você, como eu preciso entender o que acontece comigo. Porque o que acontece com você é reflexo do que aconteceu no seu passado. Como eu falei na semana passada. Carregar coisas, carregar sentenças, marcas que não te pertencem. E o mais grave de tudo isso é agora você carrega a marca de uma pessoa, de um passado, e o mais grave é quando você transfere essa marca para os seus filhos. Porque uma mãe ferida fere, um pai ferido fere, é fato. Você pode estar na igreja, você pode estar ouvindo a palavra, não adianta. Se não tratar as feridas, não tem como caminhar, não tem como avançar. E tem pessoas que estão marinando essa mudança, sabe? Estão, não quero lidar com isso, quem sabe mais à frente, eu vou esperar Deus falar comigo. Deus já está falando. Se você não trata as suas feridas, você não rompe. Se você não trata as suas feridas, você não vence. Se você não trata as suas feridas, não tem como você ter filhos saudáveis. Não tem como, porque você só pode dar aquilo que você tem. O que você não tem, como é que você vai dar? Então, sim, eu preciso tratar as minhas feridas. Ferida da rejeição, da culpa, do medo, da raiva, do ódio, da insegurança, da covardia, da miséria, da escassez. Eu preciso tratar essas feridas. Porque quando eu trato essas feridas internas, automaticamente os meus filhos estão sendo curados. É como a bispa falou na própria sexta-feira, eu já falei sobre isso. Quantas mães, falo mães, né? Porque geralmente quando há um divórcio, o comum é a criança ficar mais tempo com a mãe. E num divórcio, todo mundo sofre. Mas no primeiro momento, quem sofre são os filhos. No primeiro momento, quem sofre são os adultos. Mas quem carrega aquela marca do divórcio, a vida inteira são os filhos. Porque um divórcio dói, um divórcio machuca, fere. E além de lidar com a dor do divórcio dos pais, em alguns casos, as crianças têm que lidar com a raiva da mãe contra o pai, ou contra a raiva do pai contra a mãe. E aí é um ponto muito perigoso. Quantas mulheres que culpam os filhos por causa do divórcio? Quantas mulheres que ferem os filhos por conta dos seus ex-parceiros, do seu ex-parceiro? Isso não faz sentido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas sabe, aquela mulher, eu estou ferida, eu estou muito ferida, eu vou ferir ele. Egoísta. Achando que ferindo o filho, está ferindo ele. Não, você não está ferindo. Você está ferindo a pessoa mais importante da sua vida, que são seus filhos. Ou até mesmo pais, os homens que ferem os filhos para atingir a mãe. Está errado. Quem age dessa maneira é uma pessoa egoísta, uma pessoa autocentrada que só pensa nela.
Só olha para a dor dela, para a dificuldade dela, e não olha o que está acontecendo e o que ela está plantando na vida dessa criança. Quantas crianças jovens que vieram de um lar onde teve divórcio, são traumatizados, não querem casar, não querem ter um relacionamento, não querem ter filhos. Outros seguem um caminho totalmente oposto, opções diversas para não seguir aquele padrão. Mas tudo por quê? Porque aquela criança foi ferida. Eu lembro que, quando eu era menina, que os meus pais tiveram ali um período, eles se separaram, e a minha mãe teve um companheiro, arrumou um namorado. Na verdade, ela arrumou um namorado para provocar o meu pai, isso é fato. E eu lembro que, eu era pequena, mas eu lembro da cena, de conversas da minha mãe com a minha avó, com a minha tia, falando mal do meu pai. E toda vez todo final de semana que eu ia para a casa do meu pai, era aquela opressão, meu pai ficava ouvindo umas músicas estranhas, chorando, falando nada com nada, era horrível. Pode ter certeza que meu pai não lembra disso, nem a minha mãe, mas eu lembro. Os meus irmãos também lembram. Porque é exatamente assim. Os adultos, eles esquecem, mas a criança não. Tenho 32 anos e lembro certinho de como as coisas aconteceram. Eu posso, dependendo do trauma, eu consigo até sentir o cheiro daquele lugar, a presença daquele lugar. Por quê? Porque foi um trauma. Mas eu também conheço divórcios que foram. Ninguém aqui, a palavra de Deus não apoia o divórcio. Mas onde tem um abuso, onde tem algo que está fora da palavra, tem situações, separações que acontecem de maneira tranquila. Tudo por conta de quem? Dos filhos. Mas independente, de maneira tranquila ou de maneira desequilibrada, sempre vai haver a ferida da rejeição, do abandono. E a ferida da rejeição, ela é um combo completo, guarda isso. Uma pessoa rejeitada, ela vai carregar um combo completo. Ela vai desenvolver a insegurança, o medo, a covardia, a mentira, a inveja, a falsidade, ela vai desenvolver tudo. Ela ramifica para tudo, é um combo completo a rejeição. Por isso, você que é pai, você que é mãe, lide com as suas feridas, trate as suas feridas, combata a rejeição, o espírito da rejeição, porque assim você vai estar vencendo para os seus filhos não terem que passar. É muito sério isso. Olha o que diz em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amolde ao padrão dos seus pais terrenos. Não se amolde ao seu passado. Não se amolde a essa ferida que você tem do passado. Não se amolde a isso. Não haja dessa maneira. Não conduza a sua vida dessa maneira. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Do que alguém está falando para você, do que estão orientando você a fazer algo errado, pender para um caminho errado. Quantas mulheres que têm aquelas amigas que para mim não é amiga, é inimiga. Com aqueles conselhos tolos, com conselhos que vão prejudicar ainda mais a sua vida do que te ajudar, do que te levantar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Todo dia temos que renovar a nossa maneira de pensar, de como olhar para as coisas, renovando, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Então eu quero viver o melhor dessa terra, eu quero provar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu quero tudo de bom na minha vida, mas eu não vou renovar minha mente, você não vai ter tudo de bom na sua vida. Se você não renovar a sua mente, você não vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso é fato.
Quantas mulheres quantas mulheres que vieram de um lar onde viram o casamento dos pais e de forma inconsciente acabaram agindo da mesma maneira, repetindo, indo para o mesmo caminho, porque é um espírito. É um espírito. Mulheres que não, elas não, é interessante, é muito interessante e profundo como as coisas acontecem. Porque quando você é criança, você está ali vendo os seus pais tendo situações, você faz promessas para você. Quando eu crescer, eu não vou ter um casamento igual ao dos meus pais. Você faz essas promessas. Mas é muito mais do que uma promessa e uma palavra, é um espírito. E aí você cresce, se desenvolve, quanto mais você foge daquele padrão, mais perto você chega daquele padrão. E aí quando você olha para a sua vida, você está repetindo a mesma história, vivendo as mesmas dores, lutando as mesmas guerras, porque é um padrão mental. Eu cresci num lar onde tinha muita agressão. Eu vi o meu pai agredindo a minha mãe. E eu tive momentos, não vou ter relacionamento onde tem surra, não. Mas quando eu menos percebi, eu já estava, antes do meu casamento com o Fer, lá eu estava vivendo a mesma situação, dentro de um relacionamento onde tinha agressão física, repetição de história. Sem contar outras coisas, da minha família, dos meus irmãos repetindo a história do meu pai, assim, de ponta a ponta, sem tirar e nem colocar, ou talvez um pouco pior. Sabe, o mesmo padrão, a mesma coisa, porque é um espírito, é uma ferida que não foi tratada. Mulheres que, quando eram crianças, viram o pecado, viram a traição do pai com a mãe, viram a mãe traindo o pai, e chegaram até, quando criança, fizeram essas promessas. Não, eu nunca vou trair o meu marido. Quando você não conhece a Cristo, é um espírito. Quando você olha ela lá, já grande, adulta, com a sua família, traindo o marido. Ou o marido traindo a esposa. E assim os lares vão sendo destruídos. Tudo porque não é tratado a ferida. O que causa aquele comportamento. Não temos que tratar os sintomas, mas o que está causando esse comportamento? Que é o que eu falei, que eu preguei semana passada. O que estava causando determinados comportamentos em mim? Não aquela coisa imediata. Nossa, errei, falhei, não vou falhar mais. Não adianta você falar. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito em casa com os meninos. Quando eles têm algum comportamento inadequado e já vem aquela, não, desculpa, eu prometo que não vou fazer mais isso, papai. Não. Parou. Isso é muito raso. Você está tratando um sintoma. Qual é a raiz disso? Por que você teve este comportamento? Vamos lá. Vamos entender, então, de forma profunda. Porque não adianta você pedir desculpa. Quantas vezes na sua vida você pediu desculpa por coisas que você já fez, já errou 10 vezes? A mesma coisa você já pediu desculpa e até hoje não mudou. Porque você tratou os sintomas e não o que está causando aquele comportamento. Então, com os nossos filhos é a mesma coisa. Então, quando o meu filho fica repetindo várias vezes o mesmo comportamento, agora vamos sentar e vamos descobrir o que está causando esse comportamento. É a insegurança? É o medo? É a rejeição? É a covardia? O que está causando? Por que você vai e volta no mesmo erro? Onde está a causa disso? E assim você vai tirando. E assim você vai ajudando aquela criança a já desde pequenininha a curar aquelas feridas, a lidar com aquelas situações. Isso é muito importante. Mudar a maneira de pensar. Hoje, o que você acordou pensando? Até agora, no que você está pensando?
Isso é reflexo do que está acontecendo com você aqui fora. Porque como eu penso, é como vai acontecer. Se eu falar de bolo de chocolate, se o culto agora inteiro eu pregar sobre o bolo de chocolate, receita de bolo de chocolate, calda de chocolate, brigadeiro, chocolate, eu vou sair daqui correndo atrás de um chocolate e você também. Ou você vai fazer um chocolate, você vai parar no mercado e comprar um bolo de chocolate. Porque aquilo que eu penso é aquilo que eu vou atrair, eu vou atrás. Então, se hoje eu acordei pela manhã, pensando em um problema, tem que resolver esse problema, eu preciso ver como eu vou resolver esse problema, você vai piorar a situação, você vai lidar com esse problema da maneira errada, e não da maneira certa. Vai agir de forma emocional, que foi o que a bispa falou no programa hoje, não retroceda na fé. Temos que estar prontos para o tempo da oportunidade. Muitas pessoas, elas estão impacientes, é um espírito da impaciência. Sabe, impaciente? Não tem paciência com as coisas, não tem paciência em esperar e sai fazendo tudo errado na força do braço, através da carne, não através do espírito. E falando sobre as feridas, um exemplo. Olha aqui, a mulher que traz para o casamento o modelo mental da mãe, assim como o homem repete os mesmos comportamentos que o pai, sendo uma cópia do pai. Olha para a sua vida agora, você que é pai, você que é mãe. Porque este culto, mais do que você pregar, eu estar aqui falando com os filhos, com as crianças, primeiro os pais precisam mudar. Porque não adianta, que nem na escolinha, prega, fala, ensina, prega, fala, ensina. Não adianta. O que eu comecei? Hoje eu trabalho junto com os pais. Teve situações na escolinha que eu falei, eu vou chamar o seu pai e sua mãe. Pedi para chamar, vamos lidar com isso juntos. Porque não adianta. Não adianta você fazer um bom trabalho lá, se os pais não mudarem. Não adianta. É em vão. Então, olhando, você que é pai, você que é mãe, ou você que não é, será que você até hoje, quantos anos você tem? Será que você não é uma cópia da sua mãe e uma cópia do seu pai? Olha para a sua vida. Como que você reage diante dos problemas, das dificuldades? Como você está reagindo no seu casamento? Como você está sendo como pai e como mãe? Será que você é uma cópia dos seus pais terreno ou uma cópia do Pai Celestial? Porque quando eu passo a andar com Jesus Cristo, eu me pareço com Ele. Eu tenho o aroma dele. Eu passo a me comportar da maneira que Cristo se comportaria. Que nem para as crianças da escolinha. Quando eles vêm com umas perguntas bem difíceis para mim, que eles são uma bênção. Umas perguntinhas que tem um momento que eu falo assim, peraí, eu vou consultar a Bíblia, eu vou consultar uma outra autoridade, porque essa resposta eu não sei te dar. Mas eles têm essa pergunta. E eu aprendi a dar uma resposta muito simples. Como Jesus agiria nisso, meu filho? Você vai já saber de cara se você deve ou não fazer. Pronto. Então, eu tenho lá na escola algo que alguém me pediu para eu fazer. Você tem que parar e perguntar, como Jesus agiria nessa situação? Pronto, você já tem a resposta. Modelo mental, como ele se comportaria, como ele agiria diante de uma situação difícil. Aqui em Romanos 8:5 diz assim, quem vive segundo a carne, grava esse versículo, quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja. Então, se eu vivo segundo a minha carne, eu vou ter atitudes aqui carnais. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, eu estou ligado com quem? Com o Espírito ou com a minha carne? Quem eu estou ouvindo? E assim eu vou saber qual é o caminho que eu estou pegando, seguindo.
Em Gênesis, quando a gente pega também um pouco do que é o modelo mental, quando você lê a história de José, lembra que José, os irmãos traíram José, jogaram ele, traíram ele, desejaram quase a morte dele, né? Quando José recebe os irmãos, ele perdoa, ele traz toda a família, ele perdoa, ele segue. Quando o pai morre, os irmãos estão carregando o quê? Culpa, medo, condenação, ele vai nos matar. Deixa o velho morrer que ele vai vir nos matar. E foi o que eles falaram. Eles foram até José e disseram o que o pai falou. Mas José chorou. E José não pensava mais sobre isso. José não tinha esquecido tudo o que tinha acontecido, mas os irmãos ainda não tinham sofrido uma renovação mental. Eles continuavam pensando, ele vai nos matar, ele vai se vingar. Deixa o pai morrer que ele vai nos matar. Aquilo não tinha sido renovado. E quantas pessoas estão carregando a culpa, o medo, a condenação? E o Senhor vem para nos trazer vida, libertação, não peso, condenação. De verdade. Quem carrega culpa, medo, essa pessoa está alinhada com o Espírito Santo, com Deus? Ela está alinhada com Deus? Ela não está alinhada com Deus. Mas uma pessoa que entende, eu vou passar por isso e eu vou vencer. Ela está alinhada com Deus. E tem muitos pais que eles estão carregando uma bagagem muito grande de culpa. Feridas e mais feridas. Uma vez lá na Celso, a bispa fez um culto e ela pediu para arrumar um monte de sacola. E ela desceu até, ela pegou aquele monte de sacola no braço, colocou um monte de sacola, ela tentou subir a escada, ela não conseguiu, porque era tanta sacola que ela não conseguia enxergar o degrau para subir no altar de volta. E isso, o dia que ela fez aquilo me impactou, porque ela mostrou que na nossa vida é dessa maneira. Se eu pegar você aqui agora, colocar um monte de sacola, mais um monte de sacola, colocar sacola no seu pescoço, no seu braço, nas suas pernas, você carregar umas 30 aqui, não dá nem para ver você quase. E pedir para você subir no altar, você vai conseguir subir? Você não vai conseguir subir. Porque você não vai conseguir enxergar os degraus. E ela trouxe essa mensagem, e ela falou exatamente isso, na vida, não tem como. Não tem como você carregar tudo isso, você vai precisar se desfazer. Se desfazer da culpa, do medo, da rejeição, da condenação, dos fracassos. Tem que soltar essas sacolas para você ter uma subida tranquila, livre de pesos. Quantas pessoas estão vivendo a sua vida? Deus tem algo grande, Deus só fala, na verdade Deus não está falando. Deus só fala, Deus é grande, Ele tem promessas grandes, Ele só fala de grandeza. A Bíblia só fala de grandeza. Mas não tem como eu chegar e viver as grandezas do Senhor com esse monte de sacola nas minhas costas. É como tem aquele filme O Peregrino, que é meio estranho aquele filme, mas ele ensina muito. Pessoas que estão carregando coisas velhas, coisas que já são mortas, com as suas almas. Tem tantas pessoas que estão com a alma ferida. No sábado pregamos sobre o coração do Pai, que Jesus veio para revelar o coração do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho primogênito por amor, para morrer por nós. E o que estamos fazendo com esse sacrifício? Estamos desperdiçando, ignorando, ou estamos tomando posse de que sim, Jesus me perdoou, Jesus me limpou,
tá tudo certo, não vou carregar essa culpa, não vou carregar esse passado, não vou carregar essa rejeição. Hoje, qual é a maior carência? Hoje, qual é o maior problema que os jovens estão enfrentando? Sabe o que é? Eles estão em busca de amor. Não só os jovens, mas o mundo, as pessoas estão carentes de amor. As pessoas querem ser amadas. Amadas. E tem um Deus tão grande, cheio de amor, de misericórdia, de cura, de restauração, de salvação. E precisamos encontrar esse amor. Não tem como você ver o amor do Pai com essas feridas que você carrega. Não tem como você conhecer o coração do Pai, o amor do Pai, feridento. Sabe, feridento? Cheio de feridas, que você nunca parou para tratar. E talvez quando você escuta essa palavra, trate as suas feridas, você já entra em rebelião. Ai, de novo essa palavra, que saco, nossa. Não tem outra palavra? Não tem outra palavra. Porque essa é a palavra que vai mudar a sua vida. Sabe por que vai mudar a sua vida? Porque mudou a minha. Porque até um tempo atrás, eu tinha um bloqueio com a minha mãe. Eu rejeitava a minha mãe. E eu não sabia o porquê eu rejeitava a minha mãe. Mas, gente, por que eu tenho com a minha mãe? A minha mãe não me espancou, minha mãe não deixou passar fome, a minha mãe não foi uma mãe ruim, ela não foi nada disso, muito pelo contrário, a minha mãe tirava dela para comprar coisas para mim. E eu me perguntava, gente, e eu escuto muitas histórias dentro da igreja, em alguns atendimentos, e eu falo, gente, essa pessoa teve uma mãe ruim. Eu não tive essa mãe, por que eu carrego esse bloqueio contra a minha mãe? O que a minha mãe me fez? Que eu rejeito ela. Eu amo ela, mas eu rejeitava ela. A resposta estava aonde? Eu tinha uma ferida. E eu precisei lidar com essa ferida. E quando eu entendi o que aconteceu com ela na infância, foi assim, tirar com a mão. Tudo foi restaurado. Eu passei a amar a minha mãe. Eu passei a entender, a respeitar a minha mãe. A amar com o amor de Cristo. E eu entendi. Aquele sentimento, aquela ferida, era como o vale de ossos secos. As nossas feridas são como o vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por meio do seu Espírito, Ele me levou ao vale cheio de ossos secos. Agora pega essa palavra e leva ela para as suas feridas. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale de ossos secos, que são as minhas feridas. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. É assim que o Senhor faz. Quando uma pessoa ela toma a decisão, eu vou tratar as minhas feridas. Você fica chocada. Eu fiquei chocada com, nossa Senhor, tinha tudo isso. Porque o Senhor, quando você toma a decisão, eu vou tratar as minhas feridas, o Senhor faz com que você olhe de um lado para o outro, para que você veja o enorme número de feridas que você tem, que cheira mal, que está seco. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Filho do homem, essas feridas podem ser curadas dentro de você? E qual é a resposta que você está dando? Não sei, Senhor. Não quero, Senhor. Ou você está dando a resposta que o profeta disse a ele, ó soberano Senhor, só tu sabes. Só tu sabes, Senhor. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei
farei. Não está escrito talvez farei, talvez. Está escrito farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vida. O que muitas pessoas estão precisando é de vida. Vida, paz, alegria, vida. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Marca isso na sua Bíblia. Toma a decisão hoje. Eu vou tratar as minhas feridas. Se eu vim de um lar, se eu fui rejeitado pelo meu pai, rejeitado pela minha mãe, eu tomo a decisão que eu vou tratar essas feridas. E eu vou declarar como ele declarou. Ó Senhor, vem desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos. Senhor, sopre nessas feridas. Me ajude a curar essas feridas, para que eu viva. E é muito interessante essa palavra, que toda vez que eu leio, estou lendo o Vale de Ossos Secos, eu lembro da entrega que a bispa fez na semana retrasada sobre que o vento mudou. O vento mudou, um vento de poder, de mudança, de restauração, e um vento que cura as feridas. Tem um vento soprando. Um vento que vem, que ele passa curando as feridas, curando a alma. Quantas pessoas estão com a sua alma como esse vale de ossos secos? Profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles, eles receberam vida e puseram em pé. Era um exército enorme. No 12 diz assim: por isso, profetize e diga, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Qual o túmulo que você está hoje? Como eu falei na semana passada, eu estava no túmulo dos meus antepassados, da minha avó. A minha avó estava no túmulo da minha bisavó, e a minha mãe no túmulo da minha avó. Eu no túmulo da minha mãe. O vento está soprando. Se hoje você tomar essa decisão, eu vou tratar as minhas feridas. Pastora, eu não sei o que é ferida, pastora, eu não estou entendendo. Você sabe o que é. Eu vou te dar alguns exemplos básicos, simples, para você entender o que são feridas. Quando você escuta algo relacionado a você, qual é a primeira reação que você tem? Como eu dei esse exemplo, quando alguém falava, você é igual à sua mãe, eu explodia. Eu tinha uma... borbulhava aqui dentro de mim, de ódio, de raiva. Não, eu não sou igual à minha mãe. Era uma ferida. Quando você está perto de uma determinada pessoa que te irrita, por que aquela pessoa está te irritando? É uma ferida. Quando você fala com uma autoridade, você não consegue olhar dentro dos olhos dessa autoridade. Você fica abaixando o olhar, abaixando a cabeça. Isso é uma ferida. Quando você está vivendo determinada situação, alguém fez mal para você e você não vai lá e confronta a pessoa com coragem naquilo que você está certo, covardia, isso é uma ferida. A insegurança, talvez você olha para você e você sente uma pessoa insegura, medrosa.
Se eu colocar você aqui no altar, colocar o microfone na sua mão, você pode... Da onde vem isso? Uma ferida. Pastor, então agora eu detectando essas feridas, como eu faço? Busca saber da onde veio isso. Então, no meu caso, a insegurança veio da onde? Da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa insegura. Por que ela era insegura? Quem lembra? Porque ela era insegura? Ela era insegura porque ela foi rejeitada. Entendeu? Então, agora eu já tenho a resposta, está explicado. Estou carregando a rejeição da minha mãe. Ô, inferno, que coisa. O defunto já virou pó na terra, eu estou carregando o pó do defunto? Não, não é meu, não me pertence. Está vendo? Então, você vai identificando essas feridas. No casamento, quando seu marido fala algo para você, ou tem um comportamento com você, e você toda vez tem a mesma reação errada, tola, da onde vem isso? É uma ferida, você veio de uma programação. Provavelmente a sua mãe era barraqueira, quebrava a casa inteira, você só está repetindo o que a sua mãe fazia. Consegue entender? Então, agora eu estou no casamento, eu estou na igreja, mas toda vez que tem uma discussão em casa, eu quebro a casa inteira. Mas eu quero mudar, eu não sei o que acontece comigo. Ó a frase, eu não sei o que acontece comigo. Quando eu vejo, já quebrei a casa inteira. Não, isso não veio de você. Você está reproduzindo algo que você viu quando você era criança, adolescente. Você só reproduziu, você só repetiu. Mas não adianta você ficar falando. Eu não sei o que acontece. Quando eu vejo isso, não adianta você ficar falando, nem pedindo desculpa. O que você tem que fazer agora? Espera aí, eu vou parar. Eu vou agora buscar saber de onde vem, por que eu sou tão barraqueira, por que eu quebro a casa inteira. Então vai lá, conversa com seus pais, busca saber quem tinha esse comportamento e vira a chave. Não vou repetir. Não vou repetir. O homem, o marido, que numa discussão, ele agride a mulher. Da onde vem isso? Ele viu com quem ele foi criado a agressão. Ele só está reproduzindo o que ele viu. É de forma inconsciente. Aí, o homem que está agredindo a mulher, agora ele tem um filho. Aquele filho está vendo ele agredir a mãe dele. Então, quando ele crescer, ele vai agredir a esposa dele, o filho dele vai ver, e o filho dele vai agredir a esposa dele. Está vendo? É desse jeito. É desse jeito. É igualzinho. Só muda o ano, mas o padrão é o mesmo. Não tem como escapar. Então, tratar as feridas é lidar com as coisas de forma profunda. Porque toda vez eu tenho esse maldito comportamento. Porque toda vez que eu sou confrontada, eu minto. Por quê? Agora eu vou querer saber, Senhor. Eu quero saber por quê. Porque eu sou covarde? Porque eu sou medrosa? Porque eu sou insegura? Porque eu sou invejosa? Porque eu sou falsa? Porque eu sou arrogante, Senhor? Porque porque eu tenho esse orgulho? Da onde vem tudo isso? Eu quero saber. Porque quando eu estou no meu casamento, eu brigo dessa maneira? Eu ajo dessa maneira? Olha, toma cuidado, você que é casado, tem o seu casamento e você tem filhos, principalmente quem é casado tem filho. É como a bispa fala, olha, depois que você tem filho, acabou. Acabou. E você que você que é jovem, tem o sonho de ter filho, já muda agora. Luta agora, vence agora. Porque quando aquele pacotinho chega na nossa vida, olha, eu vou te contar uma coisa. Vem para mudar tudo. E não adianta. Eles observam tudo. Tem coisa que o João e o Davi me falam, que eu falo, criança,
criança, mas você, quando eu estava conversando com o seu pai sobre aquele assunto, você estava assistindo televisão. Como é que você ouviu? Eu ouvi. Criança, mas quando eu estava resolvendo aquela questão, você estava jogando o joguinho. Como é que me explica, criança, como é que você consegue jogar e prestar atenção na conversa ao mesmo tempo? Eles conseguem. Eles estão de olho em tudo. Eles estão prestando atenção em tudo. E quando você menos espera, aquilo sai. Aquilo sai. E você fica assim, meu Deus do céu. Por que, Senhor? Você já conheceu alguma criança que ela tinha o hábito de falar mal do pai? E o pai era um pai muito bom, mas ela falava mal do pai? Da onde veio isso? Ela escutou alguém, a mãe, provavelmente a mãe, falando tão mal do pai, mesmo estando casados. Que é uma coisa que eu falo, eu tenho que prestar muita atenção. Porque casal é assim. Às vezes tem uma discussão, está discutindo sobre algo, o marido vira as costas, a mulher já fica lá. Ele não me entende, ele é um egoísta, ele é um grosso, ele é isso, ele é aquilo, às vezes falando sozinha, com a parede. Mas a criança está lá do lado só ouvindo. O que ela está pegando então? Que o pai é um monstro, que o pai é isso, que o pai é aquilo, que o pai é isso, aquilo, outro, tal. Criou um monstro. Aí aquela criança não consegue mais se relacionar com o pai, porque ele está ouvindo da própria mãe, da mãe dele, que se relaciona com o pai dele, que o homem é ruim, ele vai querer se relacionar com esse pai? De maneira nenhuma. Então toma cuidado. Quantos casamentos que a mulher, eu não sei, eu não consigo entender algumas coisas, eu vou chegar nesse ponto. Mas a mulher que no ponto ali, quando ela engravidou, estava passando por um momento difícil com o esposo, e teve brigas, teve situações durante aquela gestação, e aí eu não consigo entender, porque aí depois que a criança nasce, ela conta tudo o que ela passou na gestação daquela criança. Eu não consigo entender. E aí aquela criança vai crescendo com aquela história, sabe? Você já cresceu com alguma história sua, quando você era criança? Provavelmente a sua mãe e seu pai te contou alguma história. Então ela vai crescendo com aquela história. Essa mãe, ela não tem consciência que ela já está prejudicando todo o futuro dessa criança? Tem coisas que vamos contar para os nossos filhos, mas no momento certo, na hora certa, quando eles tiverem a maturidade para ouvir. Não quando são crianças. Que nem teve uma mãe que desde pequeno ela vinha contando que o pai bateu nela grávida, que falou que o pai disse para ela abortar a criança e tal e tal. E ela vinha contando isso para aquela criança. Ela vinha contando. Então, quando essa criança já começou a andar, começou a falar, ela vinha contando essa história. Porque o seu pai fez isso. E eles eram casados. Mas o seu pai fez isso, 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 tal. Muito bem. Ele é um jovem agora. E sabe qual é o maior problema dele? A rejeição. E um dia eu parei para conversar com ele, meu filho, agora vamos sentar e vamos entender o porquê dessa sua insegurança. Ele era aquele tipo de jovem que está o sol, dá para fritar um ovo, ele está com um moletom se escondendo. Meu filho, agora a gente vai entender o que acontece com você. Numa conversa, ele começou a falar. E eu falei, me conta como é seu pai. Ah, meu pai, desde que eu estava na barriga da minha mãe, ele agrediu minha mãe, rejeição, tentou aborto e tal. Eu falei assim, mas você é jovem, quem te contou isso? Ah, desde que eu era criança, minha mãe me conta essa história. Eu olhei para ele e falei assim, o que a sua mãe ganhou fazendo isso com você? Me diga. Ah, tá vendo?
Tem um momento certo de você contar algumas coisas para os seus filhos. Não vai contar agora quando ele é pequeno, porque isso vai estourar na sua cara. Tem coisas da minha vida que eu vivi, que foram momentos difíceis e muito complicados que eu passei, que agora eu tenho o João e o Davi. Não é hora de eu contar isso para eles. Não é o momento de eu contar isso para eles, porque eu sei que se eu contar isso para eles, eles já vão desenvolver. Eu mesma, presta atenção, eu mesma vou estar abrindo feridas dentro deles. E eu como mãe, qual é o meu maior objetivo? Curar as feridas ou abrir mais feridas? Curar feridas. Então, se eu agora, nessa idade que o João e o Davi eles estão, de 7, de 8, de 6 anos, o outro vai fazer 7 daqui a pouco, se agora, nesse momento da idade deles, eu descarrego algo sobre eles do meu passado, eu vou ajudar ou eu vou criar feridas? Eu vou criar feridas. Tem um momento certo. Não pode ser assim, você ficar ali martelando. Essa mãe que fez isso com esse jovem, que hoje é um jovem, ela fez isso, qual era a intenção dela? De ferir quem? O pai. De jogar aquela criança contra o pai. Quantas famílias que não vivem isso? A mãe que quer jogar o filho contra o pai quer jogar o filho contra a mãe. 2 egoístas, imaturos, covardes. Covardes. Porque o que eu vivo com o meu marido, eu resolvo com o meu marido. Eu não vou colocar a criança no meio, a criança não tem culpa de nada. Ela não pediu para nascer. É como a bispa falou no programa hoje, o que ela falou no programa? As emoções criam guerras, as emoções criam paz, geram bebês, levanta negócios e derruba negócios. Então, esse bebê ele não pediu para nascer. Foram as suas emoções, o seu desejo. Aí agora, você tem uma situação com o seu marido, você fica ferindo os seus filhos para atingir o seu marido? Isso é covardia. Isso é uma grande covardia. Está vendo? Não está tratando a ferida. Então agora é muito mais fácil eu pegar essa criança que é inocente, ficar ferindo ela contra o pai dela, porque ela vai precisar do pai dela. E tem muitas mães que não estão pensando na gravidade da coisa. Não, eu quero o meu filho na palavra, na presença de Deus, sendo cheio, batizado, tal, tal. Como é que ele vai conseguir se você está ferindo ele contra o pai terreno dele? Ele vai conseguir se relacionar com o pai celestial? Mas não vai. Não vai. Então, tem sim muitas mães que estão envenenando os filhos contra o próprio pai. E não adianta você me falar, o seu marido pode ser ruim, pode ter feito assado, cozinhado, é o pai da criança. E o seu papel como mãe é ter maturidade para lidar com esse homem. Porque não foi essa criança que escolheu o homem que você ia casar, não, foi você. E agora você joga essa culpa em cima dessa criança, você fere essa criança, você está prejudicando. Você está prejudicando essa criança, você está prejudicando o futuro dessa criança. E tem muitos pais, a bispa tem falado isso, tem muitos pais que estão sendo ladrões dos próprios filhos. Tem pais que estão roubando os próprios filhos, roubando o futuro poderoso, roubando tudo que o Senhor planejou para eles. Estão roubando por conta do quê? Por conta das feridas. Por conta das feridas. E aí vão culpando, vão ferindo os filhos. Eu conheço mães que ferem os filhos naquele objetivo. O pai dele vai ver. Ele vai ver. Até mesmo homens, pais, que estão ferindo os filhos para atingir a mãe. Bando de imaturo. Imaturo, egoísta
Isso não acaba bem, isso não termina bem. Se eu tenho que lidar com alguém dentro de casa, eu vou lidar. Eu não vou colocar alguém ali. Eu vou lidar com meu marido. Eu vou conversar com meu marido. Na segunda-feira eu conversei com uma criança, fui conversar com ele. Eu falei, meu amor, tá tudo bem, como tá as coisas na sua casa? Tá do mesmo jeito. Eu falei assim, do mesmo jeito? Como assim do mesmo jeito? Seu pai e sua mãe não veio para a igreja, não teria que estar melhor, mudar, transformar as coisas? Não, tá do mesmo jeito. E me conta do quê? O que é esse mesmo jeito? Quero saber o que é esse mesmo jeito. Ah, briga por qualquer coisa. Briga com coisa boba. Se um falar que é meio-dia, outro falar que é 1 hora, pronto, já tem briga. Eu falei, nossa, nesse grau? É nesse grau. E eu falei assim, perguntei assim para ele, e como que você vê eles vindo para a igreja? Para mim, nada. Às vezes eu me pergunto, por que a gente está indo para a igreja? Uma criança. Eu falei assim, você faz essa pergunta? Faço, tia. Eu não sei por que eu estou vindo para a igreja. Porque sai da igreja, o quebra-pau começa de novo? Então eu não sei porque eu estou vindo na igreja. Está vendo? Pais que estão roubando os próprios filhos. Aí está explicado, quando você faz uma busca do Espírito Santo, quando você lê a palavra, a criança não tem aquele desejo, sabe? De ouvir a palavra, de se encher do Espírito Santo. Ela não tem. Por que ela não tem? Porque ela não vê isso na vida dos pais. Pais egoístas. Pais que estão roubando. Tem pais que estão dentro da igreja, roubando a oportunidade dos filhos serem batizados. Roubando a oportunidade dos filhos ser cheios da presença do Senhor. Roubando a oportunidade dos filhos conhecerem o coração do Pai, de conhecer Jesus Cristo. Porque você que é pai, você que está ouvindo esse culto, se você está na igreja e você não vence, você está mandando uma mensagem para os seus filhos de que não vale a pena a fé. Que não, Deus não responde, Deus não está nem aí. Não joga a culpa para Deus, não. A culpa não é de Deus. A culpa é a semente que você está jogando na terra. É a semente que você está jogando. Porque tem muitos pais que estão aqui. Não, porque isso, porque aquilo, eu quero isso, eu quero... Tá, você quer muitas coisas, você está pagando o preço disso? Dá dó de você olhar para uma criança e a criança ela não ter vontade de orar. Não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar, mas por quê? A culpa não está na criança, a culpa está no comportamento dos pais. Os pais não estão mudando. Por que uma criança vai querer a fé do pai e da mãe que não está tendo resultado nenhum? Por quê? Não tem sentido. Eu olhei para esse garoto e falei assim, meu amor, vamos lá então, vamos colocar as coisas no lugar. Os seus pais estão brigando por conta, a culpa é de Deus ou a culpa é deles? Ah, tia, a culpa é deles. Isso, exatamente. A culpa é dos seus pais, não é culpa de Deus. A culpa é dos seus pais que não estão deixando a palavra entrar e não estão mudando. A culpa não é de Deus. Autorresponsabilidade. Temos que ter autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento. Então, não vou permitir, não vou deixar. É como a bispa, ela prega muito. Quando você olha para a família dela, parece, que, nossa, olhando hoje, parece que foi fácil o caminho. Não foi. E não é e não tem sido. Todos os dias, quando ela vê algo que está errado, um comportamento, uma palavra, uma atitude, ela corrige de imediato. Ela corrige. Não, tem uma ferida aí. Eu até brinco com ela que quando, às vezes, você não está ali, porque quem tá fora consegue ter uma percepção maior, de você sobre você. E às vezes você está ali falando algo, de repente ela olha com aquele olhar. Trate isso. Ai, misericórdia, vamos tratar. O que a gente vai tratar?
E ela discorre o negócio e ela chega naquele ponto. Ela tem razão. Mas por quê? Está sendo tratado. Assuma a sua responsabilidade. Assuma o seu erro. Quantos pais que saem do culto ou tá vivendo a sua vida e tá lá em casa, às vezes brigando entre eles. Para quem vai na igreja? Por que a gente está indo na igreja? Não está mudando nada ir para a igreja. Essa igreja não ajudou a gente em nada. Mudança de vida? Não está mudando nada na nossa vida. E não esquece que tem criança ouvindo ali atrás. E aí muitas pessoas, casais, estão jogando uma culpa na fé, na igreja, no Senhor. Porque quando você culpa a igreja, você não está culpando a igreja, você está culpando o Senhor. A culpa é sua, Senhor. Lembra do povo do Egito? Por que nos tirou de lá? Lá tínhamos tudo. Trouxe para morrer no deserto? Falta de responsabilidade. Não, a nossa vida não está mudando, não sofremos mudança de vida, é porque não estamos dando lugar à palavra. Porque a palavra não está tendo esse poder sobre a nossa vida. Então a culpa não é da igreja, a culpa não é de Deus, a culpa não são das pessoas, a culpa é nossa. Eu sou o culpado, eu sou responsável. Eu não estou tendo autocontrole, eu não estou tendo sabedoria, eu não estou tendo discernimento, eu. Então hoje, saia determinado. Eu vou lidar com as minhas feridas. Eu vou curar isso aqui. E você vai ver, vai ser como um vale de ossos secos, porque o vento está soprando. Tem essa promessa, tem essa profecia. A bispa, ela falou, ela tem batido muito isso, o vento de agosto. Então tem um vento passando, curando feridas, curando o passado. Mas para curar o passado, você precisa lidar com o passado. Não perca essa oportunidade. Não perca, você tem graça. Todos nós temos graça para fechar essas feridas, para sermos curados. E você sendo curado, curada, os seus filhos serão curados. Como você quer os seus filhos daqui a alguns anos? Quando eles forem jovens, homens e mulheres. Eu tenho certeza que você tem uma expectativa alta com eles, não tem? Eu tenho com os meus filhos. Começa agora. É agora que você começa. Limpando o caminho. Sabe o caminho, todo o caminho torto, bagunçado, cheio de entulho que os seus pais fizeram para você passar? É esse caminho que você tem que limpar. Para os seus filhos passar, para que eles passem por este caminho, livres, correndo, sem ter que desviar, sem tropeçar, sem nada, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza, com a sua mão no coração. O Senhor nos garantiu que sopraria vida, e Ele está soprando vida. A nossa morte, quando fala do vale de ossos secos, não é somente a morte física, mas muitas pessoas estão vivas fisicamente, mas mortas em sua alma. Mortas em sua alma. Então, feche os seus olhos agora. Reflita sobre o que você ouviu. Pegue aquilo que foi de encontro com a sua dor, com a sua ferida. Talvez você se viu em alguns exemplos que eu dei aqui. E talvez você está até arrependido por isso. Talvez você não estava vendo esse comportamento. Talvez você não estava vendo que você estava jogando os seus filhos contra o próprio pai. Ou jogando a própria mãe contra os próprios filhos. E você está aí talvez já, meu Deus, eu cometi uma besteira. Não, o importante é que você viu. Então, eu vi, agora eu vou tratar, eu vou lidar com isso. Então, lide com isso. Jamais. Você pode estar num casamento difícil, complicado,
Você pode estar divorciado, divorciada. Jamais use o pai dessa criança contra ela. Jamais tente ferir uma pessoa usando uma criança. Não faça isso. Não faça isso, porque isso, olha, é muito perigoso. Você vai estar abrindo feridas gigantescas. Então não faça isso. E se um dia o seu pai, a sua mãe fez isso com você, tá aí, tá doendo, não tá? A rejeição, o abandono. Mas você tem um Pai celestial, um Deus amoroso, que cuida de você. E é como o profeta, ele declarou: venha desde os quatro cantos, ó Espírito, e sopre dentre os mortos, para que vivam. Então receba vida nesse dia, receba vida nessa tarde, e que você seja curado, e que você receba que você agarre, você já recebeu, então está aí, está à sua disposição, agarre a graça do Senhor, vá pela graça, pelo favor do Senhor, resolva o que você precisa resolver, peça perdão para quem você precisa pedir. A bispa falou bastante sobre isso, que quando você pede perdão, você é abençoado. Ore pelos seus inimigos, ore pelas pessoas que te feriu, que te machucou, que te prejudicou. Ore. Isso atrai poder, atrai bênção para você. Fala com o Senhor agora, com o seu propósito. E coloque tudo aos pés do Senhor. E segure nas mãos dele, olhe para os olhos dele e fala: Senhor, eu errei, falhei, fui egoísta, agi de forma desequilibrada. Meu Deus, eu feri os meus filhos, eu feri aqueles que eu não podia ter ferido. Mas hoje, Senhor, através dessa palavra, eu peço perdão pela minha cegueira. Eu peço perdão, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Peça a misericórdia do Senhor. Peça a misericórdia do seu Pai. Peça misericórdia, Ele está aqui para te ouvir e o vento está soprando. Eu amo essa palavra do vento. O vento está soprando. O vento está soprando, o vento da mudança, vento que traz vida, vento que cura as feridas, vento que traz bênçãos, vento do poder, da unção, da glória, vento da sabedoria, vento do discernimento, vento da clareza. O vento está soprando, é um vento de poder, é um vento que traz poder, é um vento da oportunidade. O vento da oportunidade está soprando, então agarre a oportunidade da sua vida. Fala com o Senhor agora: meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor, me ajuda de uma vez por todas a lidar com essa maldita insegurança. Me ajuda, Senhor, a lidar com esse medo. Meu Deus, me ajuda a lidar com essa covardia. Senhor, me ajuda a lidar com essa rejeição, essa carência, essa vergonha, essa timidez. Me ajuda a lidar com tudo isso, Senhor, porque o Senhor não me deu espírito de covardia, mas de coragem. Eu sou corajosa. Meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Passa, meu Deus, com Teu sangue, sangue que cura, sangue que liberta, sangue que restaura, sangue que perdoa. Passa com Teu sangue sobre cada um. Meu Deus, passa com Teu sangue, ajuda, Senhor, ajuda, coloca a luz onde está escuro na vida dela, que passa a ter luz, clareza, entendimento, que cada um venha a entender o que precisa ser mudado, transformado, e que saia decidido a romper, a mudar, a crescer, em nome de Jesus.
Eu consagro o propósito. Estamos no propósito de fé dos 52 dias. E nós clamamos, buscamos, estamos clamando, buscando, meu Deus, jejuando, declarando, tomando posse, meu Deus, que haja mudanças. Senhor, estamos chegando na reta final. Que cada um viva a restauração do Senhor. Receba a restauração na sua casa, na sua família. Receba a restauração na vida dos seus filhos. Receba a restauração no emocional dos seus filhos. Que feridas sejam curadas. Que feridas sejam curadas. Que o passado seja curado. Que haja perdão, crescimento, rompimento. Que as bênçãos do Senhor repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre as suas mãos, aonde você tocar, que haja poder, que haja mudanças, aonde você pisar. Todas as palavras que vão sair da sua boca a partir de hoje são palavras de bênção, de poder, palavras que vão atrair as bênçãos do Senhor para a sua vida. Eu abençoo, meu Deus, todas as nossas crianças. Eu consagro mais uma vez essas crianças ao Senhor. Eu peço, meu Deus, a tua bênção sobre as nossas crianças. Senhor, nós estamos aqui. Meu Deus, esse culto, pais e filhos, meu Deus, é por essas crianças. É para o futuro dessas crianças, porque pais curados, filhos curados, pais restaurados, filhos restaurados, pais libertos, filhos libertos, Senhor. Então liberta os pais, cura os pais, restaura os pais, Senhor, para que essas crianças, meu Deus, tenham o caminho livre e aberto para eles passarem. Eu declaro, meu Deus, uma geração poderosa, uma geração forte, com emocional forte, corajosos, valentes, ousados, crianças que vão crescer seguras de quem elas são, amadas pelo Senhor, queridas pelo Senhor, filhos do Senhor. Meu Deus, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo essas crianças do maior ao menor, que todos recebam a bênção do Senhor, a unção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te agradeço por este culto. Eu te agradeço por essa reunião. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor tem feito coisas poderosas. O Senhor está trazendo entendimento de áreas que precisam de mudanças, que precisam de definições. Então, Senhor, nós estamos aqui. Defina, Senhor, restaura, restitui, transforma. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada lar, sobre cada família nesta quarta-feira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Em nome do Senhor Jesus.